Tema de hoje: síndrome do pensamento acelerado. O que é isso? Será que síndrome do pensamento acelerado, ele é a mesma coisa que ansiedade? Será que é aquela mesma situação de burnout, de estresse no trabalho? Será que esse pensamento repetitivo que vem à nossa mente é a mesma coisa? Vamos entender. Não, na verdade não é, tá? Por exemplo, quando você passa por um estresse muito forte no seu trabalho, você desempenha um trabalho onde as cobranças são excessivas, aonde você fica com aquele sentimento de culpa, aonde você se sente deslocado, e você tá lá porque você necessita estar naquele trabalho, mas você gostaria mesmo de estar numa outra coisa que te cobrasse menos, que te desse menos problema. Enfim, isso gera um estresse, né? Isso gera um aumento no seu índice de cortisol, isso gera vários problemas, inclusive no corpo físico, por conta desse estresse. Mas qual a diferença? Nesse tipo de caso, quando você sai do seu trabalho, está fora do trabalho, é como se você tivesse um grande alívio. Portanto, você está em paz. Só te dá ansiedade, só te dá pressão, tensão, aquela angústia quando você está entrando no trabalho novamente. Então, para desempenhar esse trabalho. Mas quando você está fora, no seu momento familiar, no seu momento de lazer, até vem uma certa preocupação que te lembra as coisas que você tem que resolver no teu trabalho, mas você consegue estar no seu momento de paz, no seu momento de lazer, e meio que você fica contando os dias para chegar a sua sexta-feira, para você se ver livre daquele trabalho e poder ficar em paz no seu sábado e domingo, tá? Então, isso seria um estresse relacionado ao trabalho. Não tem nada a ver com a síndrome do pensamento acelerado, tá? Outra coisa, será que essa síndrome, então, ela tem a ver com ansiedade? Não. Ansiedade, ela vai te gerar. Eu vou até jogar alguns pontos que é bem interessante para vocês sentirem aí, bem rotulado mesmo, quais são os sintomas básicos de ansiedade, tá? Quando eu digo ansiedade, é bom a gente notar que existem dois perfis de ansiedade. Um perfil é o que é chamado pelos psicólogos de ansiedade saudável. Ou seja, que todos nós passamos por uma certa ansiedade. Eu tenho que participar de um curso, preparar um curso, então eu fico ansioso nos momentos antes para ver, será que vai dar certo? Será que a turma que está na sala vai ser uma turma legal? Será que o conteúdo que aquele professor vai passar é algo bacana? Será que eu vou conseguir assimilar? Isso é uma ansiedade saudável. Marquei uma viagem. Será que vai sair tudo do jeito que eu planejo? Será que vai estar sol? Será que eu vou poder aproveitar? O avião vai chegar e partir na hora certinha? Será que minha mala eu levei tudo? É uma ansiedade saudável. É uma ansiedade baseada numa certa preocupação e é natural do humano ter essa certa preocupação com as coisas. Por quê? Porque nós queremos o controle. Nós queremos que tudo corra do jeitinho que a gente planejou. Para que nós tenhamos alegria, satisfação, felicidade. Mínimo estresse. Então, é natural essa ansiedade. Já a ansiedade patológica é uma ansiedade que ela gera problemas digestivos, ela te dá um medo irracional. Você tem medo, você nem sabe por quê. Você vai ter medo de encontrar as pessoas, medo de falar em público, medo de ir numa festa, medo de sair de casa, medo de olhar para o seu pai, medo de assistir uma televisão e alguém falar alguma coisa. Enfim, são medos irracionais. Ela vai te dar tensão muscular. Por conta desse medo, o teu corpo ele fica sempre rígido. Por ele ficar rígido, você vai sentir dores nos ombros, dores nos braços do nada, você vai sentir contração na região do abdômen, tá? É como se estivesse tenso ali na região do plexo solar. Você vai sentir as pernas rígidas, tensas, por conta dessa ansiedade. Então, isso é um sintoma de ansiedade. Você vai ter uma sensação de constrangimento. Ou seja, o que é constrangimento? Você vai estar sempre
se sentindo julgado por tudo e por todos, em qualquer situação. Mesmo quando você estiver entre amigos, você vai estar sempre preocupado com o que o outro está achando de você. E isso é um processo de ansiedade que vai num ponto bem grande, que aí gera isso, mesmo que você não queira, acaba gerando isso, tá? E pode até desenvolver para uma síndrome do pânico, tá? Essas crises de pânico. Então, a ansiedade, se ela vai indo e não controlada, ela chega num ponto patológico que desencadeia em situações mais graves, tá? Isso é um ponto. Já o pensamento acelerado, ele difere um pouco. Por quê? O pensamento acelerado, ele vem como ideias repetitivas que chegam na nossa cabeça e que a gente já entendeu, descobriu que não tem mais nada a ver aquilo. Você já lidou com aquela situação, você já sabe que está tudo bem. Então vamos colocar assim: ah, vem um pensamento na minha cabeça que eu não dou conta de fazer as coisas. Por quê? Você descobriu através de uma autoanálise, através de uma terapia, através do seu autoconhecimento, que isso foi gerado lá atrás por pais castradores que sempre julgavam e exigiam muito de você quando você era pequenininho. Então, por que aconteceu isso? Você foi acostumado a sempre ter que dar o melhor de si. E quando você acha que você não é 100%, a sua mente traz o sentimento de que eu não sou bom o suficiente, de menos-valia. Mas você viu isso, entendeu isso, liberou esse aspecto. Mesmo assim, isso volta. Veja, e não é que você não compreendeu o suficiente, não é que você é teimoso, não é. Não. Você já entendeu, já passou dessa fase. Mas é como se você caísse, sabe aquele joguinho de videogame que você vai subindo de fase? É como se cada fase que você fosse subindo, você está sempre voltando. Aí você fala, gente, mas eu vou e estou sempre voltando, por quê? O que está acontecendo? São pensamentos que parece que não é você que está pensando, você é pensado, tá? Essa síndrome, ela gera uma inquietação muito grande, ela gera um esgotamento mental e físico muito grande, e é como algumas pessoas já disseram para mim, né, eu até uso esse termo, porque é muito interessante, eles disseram assim, que parece que é um disquinho arranhado, sabe? Aquela coisa que está voltando sempre no mesmo ponto, né? Quem é da nova geração nem conhece música através de disco, né? De LP, mas aquela coisa lá atrás, os LPs, ficava aquela agulhinha e aquele disco, né? Aquele prato girando. E aí, quando arranhava um ponto ali, a música pulava e voltava sempre naquele trecho, não ia para adiante. Então, o nosso cérebro é como se ele fizesse isso. Ele traz sempre isso, sempre isso, sempre isso. Você não quer, mas ele traz. Essa é a síndrome do pensamento acelerado. Ela pode trazer um único pensamento e ela pode repetir vários pensamentos. Mas um ponto importante, nunca essa síndrome repete sempre pensamento positivo. Isso que é chato, né? Se ela usasse isso para trazer sempre pensamento de eu sou bom, eu sou maravilhoso, tá tudo perfeito, minha vida é uma alegria. Não, isso você tem o maior esforço para repetir os mantras, fazer os comandos mentais, para ouvir a bioquinese, porque isso não vai sozinho. O cérebro, ele só vai repetir esses pensamentos negativos, tá? De baixa autoestima. Isso é um ponto bem importante, tá? Veja, para a gente entender da onde surge essa síndrome, como ela surge, isso é bem importante. É assim, como que eu faço para evitar que isso, então, tome conta de mim? A gente vai entrar mais no finalzinho, no ponto muito importante, que vamos falar a respeito dessa transição planetária e vamos falar a respeito dessa nova era em ação.
essa nova era, essa transição, ela já está em curso e já está num processo extremamente acelerado. Apesar de nós, de, à primeira vista, parecer que está tudo igual, que o mundo está um caos, que todo mundo é muito insensível, que parece que a gente está andando num local que, sabe, surreal, ninguém mais fala nada com nada, que está tudo muito ruim. Apesar de ser essa a visão que a maioria de nós temos, na verdade, é totalmente o oposto. O que está instalado no sentido dessa névoa que nós enxergamos, ou somos levados a enxergar, o que está instalado, na verdade, é bem ao contrário disso. Por isso que a gente enxerga essa negatividade, tá? Então, o ponto importante, tá? Porque esse sentimento, esse pensamento repetitivo, tá? Ele vem de uma forma tão pontual. Exatamente. A origem disso o gatilho disso está no aspecto dessa energia densa que acaba impulsionando, digamos assim, acaba dando aquela forcinha para que a gente seja movido, cada um no seu aspecto, cada um na sua sensibilidade, a estar baixando o campo vibracional, tá? Então, assim, está diretamente ligado com a vibração planetária, tá? Outro aspecto para vocês entenderem, e é bem bacana para vocês registrarem aí, é que essa síndrome do pensamento acelerado, quando você tem dificuldade de concentração, mas não aquela coisa leve, de um período que você está estudando demais, você está trabalhando muito, então é lógico que é natural que o teu cérebro queira fugir um pouquinho. Não, começa a ficar algo crônico. Você não consegue se concentrar em nada. Você começa a se concentrar, parece que você desfoca. E, sabe, tua atenção vai para outra coisa totalmente diferente. Aí você volta ali, aquilo vira um peso. É porque a sua mente já está nesse pensamento, ela já está nesse disquinho arranhado, tá? Outra coisa, lápis de memória. Aquela coisa de você, sabe, assim, nossa, eu tô com um lapso de memória constante. Parece que ficam buracos, né, no meu aprendizado. Parece que, assim, eu tô aqui, mas ao mesmo tempo eu não estou. Isso também é um sinal de que você entrou nessa samsara desse pensamento repetitivo, tá? Isso é importante. Em relação ao sono, quando você está com essa síndrome do pensamento repetitivo, o sono não é que você tenha insônia, você não tem insônia, você dorme, mas você demora a pegar no sono, você tem dificuldade. Por quê? Porque você nem sabe, mas o seu cérebro está lá. Ativo, 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 ele não para. Como ele não para, é como o seu computador, o HD fica lá, girando, 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 a máquina aquece. Aliás, a nível psicológico, essa síndrome, ela faz exatamente o que faz um computador, por exemplo, se ele ficar ligado, trabalhando direto. Dá um aquecimento no sistema. Ou seja, pode gerar uma pane. É necessário esfriar isso. É necessário soltar, tá? De uma forma racional, vamos falar assim, cientificamente, tá? Essa síndrome, é a síndrome da nossa era, desse tempo. Por quê? Por conta disso daí. Internet, tá? A internet veio a trazer uma avalanche de opções, de oportunidades, de conhecimento e de possibilidades, tá? Nós, a coisa de uns 10 anos, 15 anos atrás, quando nós queríamos entrar num curso, por exemplo, a gente ia, se matriculava em determinada faculdade, determinado colégio, ia lá, aí você saía da sua casa, pegava a condução, seu ônibus, ia até lá, entrava na sala de aula, você lidava ali com aquelas 10 pessoas, sua atenção estava ali, você cumpria aquela carga horária,
Você terminava, você saía na porta, conversava com as pessoas, trocava as ideias, as figurinhas a respeito da aula, você pegava o seu ônibus novamente, ou o seu carro, tanto faz, e retornava para o seu destino. Ou você trabalhava, ou você ficava na sua casa, enfim. O nosso meio de contato, quando você ia falar com alguém, era telefone, você ligava, a coisa era muito mais lenta. O ciclo era mais lento. Hoje, o que a gente faz? Que a maioria de nós faz. A gente tá aqui, aí a gente tá aqui, tá com o celular aqui, tá aqui no outro, né? Tô aqui, aí eu tô falando com mais uma pessoa, eu entro, eu tenho 10 portas ao mesmo tempo, eu entro numa live, vejo 10 minutos, entro na outra, vejo 50 minutos, eu entro ali. Nós temos um mundo para abraçar. E nós queremos abraçar esse mundo. É natural do humano querer tudo, tudo, tudo. Só que é muito positivo, mas a gente tem que lembrar que é necessário resfriar essa máquina. Como resfriar? Você tem que dar um time nas suas prioridades, escolher realmente, tá? E um exercício de quando eu estou aqui, eu estou aqui. Sabe? Aquela coisa de estar 100% presente. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu não estou pensando no que eu vou fazer depois. Eu não estou pensando naquilo que eu não fiz antes de vir para cá. Eu não estou aqui pensando, nossa, eu estou ouvindo um barulho lá, será que alguém chegou e eu não percebi? Não me interessa, eu estou aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava numa aula, ontem, antes de ontem, no período da tarde, estava numa aula, eu entrei exatamente na mesma sala de atendimento, que eu faço atendimento com vocês, eu fechei a porta, tranquei tudo, estava aqui. A aula era gravada. Eu poderia levantar a porta aberta, sair, me chamaram, estou ocupada, e continuei. O quê? Nem repetir a palavra estou ocupada. 100% ali. É como se aquele professor da aula, aquela que eu estava assistindo, era gravada. Eu fiz a primeira que era ao vivo e depois entrou a gravada. Aquela que estava gravada é como se ele estivesse ao vivo comigo. Eu estava aqui 100%. Por que isso? 2 fatores. Primeiro, com aquele nível de concentração, o meu cérebro relaxa. Porque ele está ali inteiro. Inteiro. Ele não está vagando, preocupado. Ele está inteiro ali. E com aquele nível de preocupação, o meu cérebro tem a capacidade de absorver 100% o conteúdo. Na pior das hipóteses, 90%. Então, eu não preciso rever, eu não preciso, não, eu perdi, porque assim, eu perdi essa parte, eu perdi a outra, eu perdi por quê? Primeiro, ou porque você já está com déficit de memória, então é natural que o cérebro dê suas fugas, seu escape, ou porque você está nessa síndrome. Porque o cérebro ele está tão agitado que ele não consegue coordenar aqui. Ó, percebam uma coisa com vocês, para vocês verem como é interessante, para vocês realinharem alguns aspectos. Quando vocês estão na internet, estão lá, o celular só vendo coisas aleatórias, tá? Se você para em alguma coisa ali e te dá a vontade de você já sair para ver várias outras coisas, já é um ponto em que você vai identificar que sua mente está muito ativa. Se você está assistindo um filme, o filme está interessante, mas ainda assim você quer saber o que está passando ali, não sabe? Será que tem outra opção? Será que quando você está assim, a sua mente já está entrando nesse nível de agitação? Por conta dessas várias portas abertas que a internet nos proporcionou, tá? Então, assim, é uma grande bênção, mas é uma grande responsabilidade. Tem que saber. Também, ó, a Vanessa, acho que vocês viram a pergunta da Vanessa, todos, né? Então, e Gui, eu já pego a sua pergunta, tá? Deixa eu só pegar aqui. A Vanessa perguntou que, assim, se a grande forma, a grande arma para a gente segurar isso é meditação. Também, também. Eu não vou dizer que é a única, tá? Eu sou muito de utilizar, primeiro, coisas práticas.
A coisa prática é isso que eu estou falando, é realinhar realmente. Primeiro, é observar se você está assim, é o primeiro ponto. Todos esses pontinhos vocês vão ver em que aspectos eu estou, não estou, realmente estou, então estou entrando nisso, estou percebendo que estou nisso. Então, o que, que eu vou fazer? A fonte do problema, não que seja especificamente isso, daqui a pouco eu vou dizer mais profundo para a gente entender, tá? Mas a nível material, 3D, a fonte é sim internet. Esse ritmo, eu tenho certeza que todos vocês estão sentindo, que eu também sinto, que parece que o nosso dia diminuiu, porque são tantas coisas para fazer, não dá, você faz tudo, você cumpre os seus compromissos, mas parece que tudo no sufoco. Parece que são tantas coisas que, mesmo que você exerça a mesma profissão que você exercia há 10 anos atrás, é totalmente diferente. Você, todos nós, nos sentimos sobrecarregados, tá? E isso é porque essas várias opções, nós interagimos com tudo ao mesmo tempo. Então, é natural essa sensação. O que tem que ser feito? Primeiro, atitudes práticas, que é o realinhar, é o respirar. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. É 100% aqui. Sabe quando eu faço meditação com vocês, guiada, né? E eu digo para vocês assim: se vier pensamento à sua mente, deixa pensar, não acompanhe. Esse treinamento para a mente é extremamente fundamental. Então, mesmo dentro de uma meditação, tem pessoas que na meditação estão pensando em 200 coisas, desfocando, não conseguem ir profundo. O cérebro se nega a acompanhar, porque a mente está girando muito. Então, deixa pensar, contanto que você continue ouvindo. Então, de forma prática, as atitudes também é assim. Eu tenho que fazer tal coisa, nesse momento é essa coisa. Não me interessa se eu estou atrasado, não me interessa se vai dar tempo ou não, não me interessa. Deixa a mente ansiosa ficar falando. Não é aqui, tá? Então, assim, meditação, que é você tirar todo dia pelo menos 10 minutos para ficar quieto, grande recurso. Outro recurso é você se observar, para ver em que ponto você está agitado, calma. Terceiro, respiração. Pranayama é a coisa mais abençoada e curativa que tem. Por quê? Porque você oxigena o seu cérebro. E você faz com que ele dê obrigatoriamente um tempo para você. Então, a respiração é algo fundamental, é lembrar de respirar, respirar consciente, que é óbvio todo mundo está respirando, né? Por isso estamos vivos, mas esse respirar, e às vezes você nem respira, você fala, nossa, parece que eu nem estou respirando. Realmente, a agitação é tanta, então tem que lembrar. Estou aqui, estou falando, para, respira, controla a respiração por 1 ou 2 minutos, sabe? Não, o teu trabalho não vai sair correndo, as pessoas que precisam de você não vão morrer, a menos que você seja um médico que esteja no centro cirúrgico, você não vai parar e ficar, vou respirar, e o paciente está morrendo. Aí não, né? Mas do contrário, sabe? Dá para você coordenar isso durante o dia, isso é bem importante. Antes da gente continuar aqui, fala sua dúvida, senão daqui a pouco você esquece, né? Não, Dé, é porque é engraçado, porque ultimamente, que engraçado, que daí eu gosto de brincar com você, né? Que coincidência, né? Porque geralmente, esses dias eu tava pensando muito nisso, e eu comecei a sentir que eu tava num ponto de cansaço mental, e parece que quanto mais cansado mentalmente a gente tá, mais a gente quer ficar rolando o celular. Eu gosto desse termo, rolando o celular. Sim. E eu percebi que não, agora eu preciso parar um pouco. Às vezes eu tô dando aula e eu dou alguns tipos de aula que eu tenho momentos que eu fico à toa. Que, além de eu ficar à toa mesmo, só pensa, escuta o grilo cantando lá fora. Não, pega o celular. Não, agora eu vou falar que eu não vou mais pegar o celular. Tá bom, não vou pegar o celular. Ah, minha cabeça vai começar a falar um monte de coisa. Não, não vai. Ah, mas porque amanhã não para. Então parece que até a própria cabeça já entrou nesse rolar o tempo todo. E isso cansa muito, né? Inclusive a memória. Eu até ia te perguntar, não sei se isso dá até um outro assunto.
O que faz... Porque assim, quando a gente fala assim, tenho, sei lá, o cabelo vai se desgastando porque toma muito sol, por isso, por aquilo. A pele porque você não protege, porque não sei o que, não sei o que lá. E a memória? O que gasta a memória, né? Então, na verdade, a memória, ela está totalmente ligada com as sinapses que são feitas. Sinapses mal formadas. Veja, algumas psicopatias, né? Algumas síndromes que entram de uma forma mais intensas, elas geram uma quebra nas cadeias de formação de sinapse. Então, é fragmentado. Se você fizer todo um eletro, fizer toda uma visualização, é fragmentado. O que é? A sinapse não consegue mandar energia de uma forma sequencial. Então, a sua memória, ela pode começar a falhar através de, primeiro, você mesmo entra num processo de negação. Eu não quero ver, não quero olhar, não quero aceitar. Então, você, por fuga, de forma inconsciente, você deixa de reter aquilo. Então, sua memória começa a ficar muito ruim. Mas você não quer isso, mas começa a ficar muito ruim. Existe a formação química, ou seja, o déficit químico? Sim, no sentido de a falta de alguns minerais, alguns problemas em termos de a química que ingerimos através dos agrotóxicos, isso também contribui, mas de forma muito mais pontual, por lotar esse HD cerebral e por processo de ansiedade, o cérebro ele começa a se desfazer daquilo que não é importante. E o que não é importante? Na verdade, é tudo aquilo que você tem de compromisso e o que você quer guardar. Aquilo não é importante. E o que o cérebro guarda? Aquilo que te incomoda mais, aquilo que dói mais, percebe? E porque dói mais, você retém, você acaba retendo aquilo. Então, é natural essa fuga de memória. Só que quando começa esse escape, começa, como eu disse, partir essas ligações. As sinapses já não são mais perfeitas. A energia não tem um fluxo mais perfeito, tá? Então, é complicado. Por isso que tem que tomar conta da situação logo no início, o que facilita o processo de recuperação, tá? Agora, você usou um exemplo muito interessante. Estou sem fazer nada, então ao invés de eu ficar 100% sem fazer nada, eu vou rolar o celular. Não é errado você pegar o seu celular e você querer ver algo. O errado é eu querer ver 800 milhões de coisas ao mesmo tempo. Eu entro no Google e vou pesquisar sobre algo. Eu entro no Instagram e eu vou ver uma postagem. Eu vejo 200 postagens na sequência, depois eu vou ver um vídeo, depois eu entro na outra tela. Essa coisa irrequieta. Lembra da imagem daquela criança que ela está numa sala e ela está com 20 brinquedos. Ela não brinca nem 2 minutos com um único brinquedo. Ela pega um, larga, pega outro, larga, pega outro, larga. O que acontece? Ela é totalmente insatisfeita. A brincadeira não satisfaz. E se ela pegar um brinquedo e ela está naquele brinquedo curtindo e tirando ao máximo que ela pode daquilo, ela vai dar felicidade, ela vai sentir o coração tranquilo, ela vai ficar amena. Então, a questão não é esconder o celular numa gaveta. Não, de forma alguma. Mas é você realinhar e perceber quando você começa a buscar muitas coisas. Ó, inevitável eu, enquanto terapeuta, não andar na vida observando. Inevitável. Eu posso estar de folga, eu observo, isso é natural, vem além de mim, tá? Então, muitas vezes eu tô lá no lugar, numa determinada coisa, num restaurante, enfim. Aí eu vejo as pessoas com o celular. E inevitável eu querer saber como as pessoas ficam naquela coisa, assim, né? Porque o dedo fica um espetáculo, parece que tá pintando, parece um artista, né? Fica... Às vezes eu observo, eu estou atrás da pessoa, de repente esperando para alguma coisa, para fila, para... Você olha, a pessoa está subindo e descendo as mensagens do WhatsApp que não tem nada novo. Veja, não tem mensagem nova? Você já leu, você já absorveu. Por que você está subindo e descendo as mesmas mensagens? É na ânsia de que venha algo novo? Percebe? A pessoa não está digitando e trocando uma mensagem com alguém. Não, ela está lá. Esse vazio que te faz
buscar coisas que você já acabou de ver, mas novamente você está lá, é porque o seu cérebro não captou aquilo. Então, todos nós temos a mesmíssima capacidade cerebral. A mesma. Óbvio, excesso de trabalho faz com que você, eu esqueci de fazer tal coisa, e era para eu voltar naquela tela, não voltei. Natural. Mas isso não pode ser algo para tudo. Aí passa a ser fuga, tá? Então, assim, fique no celular, veja o que você quiser ver, com certeza. Só que observe se você só está no vazio buscando ou você está buscando realmente. Coloca a imagem na cabeça para vocês fazerem a conexão disso. É como se você estivesse num deserto e você estivesse cavando para buscar água, procurar água. Se você fizer um buraquinho aqui, tirar umas 3, 4 colherzinhas de areia, e você vai para outro lugar, 3, 4 colherzinhas, vai para o outro, você nunca vai chegar na água. Você tem que estar aqui e se aprofundar. Tudo é se aprofundar. Uma vez perguntaram para mim, disseram assim, estou fazendo 7, 8 cursos ao mesmo tempo. Você acha que isso é certo ou é errado? Aí eu disse assim, você está conseguindo se aprofundar nesses cursos? Ou você está só recebendo conhecimento e nenhuma sabedoria? Nós já falamos aqui no curso dos arcanjos que conhecimento é diferente de sabedoria. Sabedoria é quando você recebe uma informação, aquilo entra de uma forma profunda e você consegue não só entender, mas aplicar na sua vida, de algum modo. Agora, se você só recebe conhecimento para dizer que eu tenho pastas de coisas que eu tive a informação, mas na verdade eu não aprendi, eu não consigo lembrar nada, eu não consigo reter nada, e eu nem tenho mais interesse em ver nada daquilo, você só está adquirindo algo porque tem um vazio aí. Agora, se aquilo te move, você acha interessante, eu quero saber mais sobre Reiki, eu quero saber mais sobre quântica, eu quero saber mais sobre extraterrestres, então, vai em 10 cursos se você quiser. Só que aquilo não pode ser um peso. Você tem que estar ali. Estou aqui, pleno, feliz, tentando perceber, entender, receber, sabe, com essa profundidade. Agora, se você tiver só por, peguei, guardei e vou para o próximo, só está lotando a sua mente, não está chegando a nada. Não vai ser transformador na sua vida prática. Tanto que vocês já ouviram isso várias vezes de mim, que é assim, nenhum dos cursos que eu forneço para vocês tem a intenção de botar um monte de material teórico. Tanto que até a parte teórica eu mando pelo arquivo para quando vocês quiserem, se vocês quiserem, vocês lerem aquela parte da teoria. Mas o que é movimentado aqui são pontos para que vocês despertem, seja qual for o assunto, na sua vida prática, real, para transformar realmente. Porque se for só para, sabe, 2 mais 2 é 3, é 4, é várias fórmulas, várias coisas, um monte de papel para nada. 100% eu acho que a vida, a nossa vida, de todos nós, mesmo que nós cheguemos aos 120 anos, é muito curto para a gente desperdiçar sem ser intenso. As coisas têm que ser profunda, verdadeira, sabe? Tem que dar esse prazer. Prazer não quer dizer que, tá legal, tô rindo, tô brincando. Até pode ser. Mas nem sempre. A gente pode estar falando uma coisa super séria, mas dá prazer em entender. Você, de repente, pensa aí e fala, nossa, não é que eu faço isso nesse aspecto? Não, eu já estou esperta, eu já não estou fazendo isso, que legal. Eu achei que eu estava ruim, estou super bem. Essa reflexão é que movimenta a sua vida, tá? Então, é bem importante isso. Água. Diz, Rô.
Dani, e isso tudo para uma mente que já tem a síndrome. Eu não vou falar bem que é possível porque eu sei que é possível, mas o que eu quero dizer é fazível, porque pensando, eu fico imaginando que uma mente que já tem a síndrome, ó, eu vou tentar não desfocar, eu vou tentar, pode gerar até um cansaço maior do que realmente se dispersar. Então, um exemplo, estou no trabalho, estou numa reunião ou estudando, que eu tenho que prestar atenção, mas eu gasto muito mais energia tentando manter o foco do que literalmente mantendo o foco. Sim, É sim. possível uma mente que já tem essa síndrome, que tem, vai, uma eletricidade maior, a gente desligar? É, é. Mas, na verdade, qual é o ponto-chave? A mente, quando já está no modus operandi tão intenso assim, a gente usa. Eu gosto muito de alguns fitoterápicos para dar uma acalmada, tá? Ou homeopatia, ou alguns fitoterápicos mesmo, ou floral. Você usa alguns recursos que aí vão trabalhar a nível do seu estímulo físico, realmente, para te promover um certo relaxamento, para fazer com que a sua sinapse cerebral ela seja mais perfeita, mais conclusiva. Aí fica fácil, ou fica, como diz você, mais possível, né, realmente colocar isso em prática, tá? Agora, tirando esse lado do que você ingere, se a gente for falar a respeito do como lidar com essa situação, como você disse, eu estou no trabalho, eu gasto mais energia tentando manter o foco, né, tentando não me distrair do que realmente, então, quer dizer, você causa um pensamento sobre o outro. É assim, quando você identifica que eu tenho que manter o foco, eu tenho que manter o foco, eu tenho, você simplesmente pergunta para você, por quê? Ah, porque isso faz parte do meu trabalho. Tá, alguém vai morrer por isso? Não. Então, quando você tira a pressão, você tira a culpa, já alivia o peso. É essa culpa de que eu tenho, esse eu tenho, que faz com que você se sinta pressionado. Então, isso é um ponto chave, tá? Mas, para você querer isso, aí vem o ponto mais profundo que a gente vai entrar. Por que que algumas pessoas não querem isso? Porque, veja, é necessário a tal da resiliência, é necessário a tal da determinação. Eu não quero mais repetir esse padrão. Mas mesmo assim eu repito. Não, eu repito não porque eu não queira. Eu repito porque eu já fui habituado a repetir. Então fica que nem aquele ratinho que fica correndo aqui lá naquela rodinha. Lá. Ele fica, ele fica, ele fica, ele fica, ele não sai daquilo. Ele não sai. Ele gera uma estafa e ele não sai daquilo. Então, o que que tem? O que eu quero levar vocês ao entendimento é o que tem. Eu falei tudo do que é o prático científico e que está na 3D. Mas o que que tem atrás disso tudo? O que que tem de energético atrás disso tudo? Aí entra aquilo que eu falei que é o lado bem mais profundo desse nosso papo. Nossa, mas tudo isso já não é profundo? Não, não é profundo. Para o meu entendimento, não é profundo. Para o meu entendimento, tudo que está nessa 3D, tudo que é só análise comportamental, é superfície. É superfície. Por quê? Porque existe um mundo, vamos colocar assim, um mundo paralelo a esse que a gente está tocando, vendo, sentindo. Esse mundo paralelo é o que move esse material aqui. Tá? Então, tudo acontece, começa nesse nível sutil. E nesse nível sutil existe uma grandiosa batalha muito séria acontecendo, vibracional. Ó, eu vou colocar dois nomes para vocês entenderem. Nessara e Gessara. Depois eu vou compartilhar com vocês um texto. Esses dois nomes, na verdade, são siglas, né? Nessara tem a ver com um modelo de mudança
a nível de toda a instituição financeira e política, promovendo o bem-estar e a igualdade de todos os seres no nosso planeta. Então, essas coisas que a gente vê de um morrendo de fome, sabe? No nosso país e em vários outros por aí, e outros andando de jatinho, tá? Essa discrepância, essa coisa horrorosa, isso que eu estou dizendo é um projeto de lei lá de 2000, começou lá, vocês vão ler depois tudo bonitinho, eu só vou dar uma pincelada, porque o foco não é falar dessa lei, eu estou introduzindo essa lei para falar qual é a coisa sutil atrás, tá? Lá atrás, essa lei, Nessara seria referente a algo a nível do Estado, e Gessara é a mesma lei a nível global. Isso deveria ter sido instituído, mas os inimigos ocultos do planeta, né, não permitiram. Veja que interessante, todo esse projeto de lei passou por brigas, por guerras, o foco começaria nos Estados Unidos, tem toda uma parte política envolvida, lógico, né, porque os líderes políticos, eles são orientados por essas forças, tanto da luz quanto das trevas, tá? No dia que seria assinado esse tratado, que seria, sabe, feita essa liberação, exatamente no dia foi quando aconteceu a questão das Torres Gêmeas, 11 de setembro. Então, assim, tem todo, né, uma parte catalogada a respeito. Naquele dia que seria assinado e que teria até um prazo para que o planeta todo começaria pelos Estados Unidos e depois enraizasse, aconteceu isso. Aí acabou, morreu, silenciou e ficou por isso mesmo. Mas isso é o projeto em 3D. O que está acontecendo paralelo a isso? Está acontecendo o quê? Vocês são prova de que eu estou sempre falando para vocês, bato sempre na mesma tecla. Existe um desconhecimento muito grande em relação à energia material. Nós pensamos que a energia material dinheiro é uma coisa, espiritualidade é outra. Não é. É tudo energia. E a utilização que você faz do seu recurso material, dessa energia, está diretamente ligada a o que você gera no planeta. Então, veja, todos essas ações que são gananciosas, que destrói a Amazônia, que gera pobreza, que aumenta a seca para poder lucrar com fins políticos, deixa a pobreza alimentando para poder dizer que está desviando recursos para ajudar essas pessoas e, na verdade, não estão, sabe? Deixar as pessoas ignorantes, sem a cultura suficiente para que eles possam roubar de uma forma mais fácil. Isso eu não estou falando política no nosso país, eu estou falando mundo global. Veja, isso que gera guerra, que gera todas essas situações discrepantes, isso não tem seres humanos gananciosos. Isso tem seres humanos que são utilizados pelas forças energéticas do mal. Veja, essa luta entre as trevas e a luz, ela já vem se acentuando de um processo já começou lá, eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque é bem profundo o assunto, e nem temos tempo hábil para isso, tá? Mas começou lá em 88, e foram abertos vários portais. Vocês nunca tiveram conhecimento, em especial os mais jovens, de tantos portais, tantas coisas de acesso. E quem já participou de uma forma séria, de uma meditação de um portal, de fazer um ritual nesse período, sentiu como é intenso isso. Anterior a 88, sabe, não tinha toda essa possibilidade, essa abertura. Por quê? Porque os seres extras planetários estão de uma forma muito pontual e intensa atuando no nosso planeta. Os seres da luz e os seres das trevas também, tá? Os extras terrestres do mal são chamados de reptilianos. Eles influenciam de uma forma muito pontual
todos os poderosos do nosso planeta a fazerem e agirem em propósito do mal, literalmente, tá? Então, existe essa densidade. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque isso gera, essas energias, elas geram a densidade, ela gera sentimento de ódio, ela gera separatividade, ela gera desconfiança. Percebam, cada um de vocês, agora, 1 minuto só de reflexão. Como que vocês se sentem hoje em relação à maioria das pessoas com as quais vocês convivem? Aí eu vou dizer vários aspectos. Isso é vocês com vocês, né? Não é uma pergunta que eu quero a resposta, é com vocês. Mas veja, eu percebo que a maioria de nós, né, se sente muito isolado. Eu lido com 200 pessoas, mas é como se eu estivesse sozinho. Eu falo, é como se as pessoas não me reconhecessem. E sempre você tem que desconfiar do outro. Será que o outro realmente ele está sendo sincero comigo? Será que ele está me usando? Será que, sabe, essa inquietude, essa tristeza? E o que é isso? Separatividade. Foi plantado uma energia de medo em relação ao outro. E vários seres de uma energia, de uma vibração mais baixa, são utilizados por essas forças do mal realmente para fazer coisas que nem eles sabem o porquê. Quando você para de uma forma bem tranquila e pontual e você fala com a pessoa, sabe, no imprevisto, sem ela nem... Por que você está fazendo isso? Você não precisa fazer isso. A pessoa se sente confrontada, é como se tivesse um choque ali e sai da pessoa. Eu tive essa situação, eu já contei aí para vocês a questão do assalto e que assim, o rapaz estava com a arma, me assaltando no carro, mostrando a arma, apontando para mim e eu virei e eu falei, mas por que você está fazendo isso? Você não precisa disso. Na hora é como se tivesse um outro ser dentro dele. Ele virou e falou assim, não, mas com essa tranquilidade que eu estou falando para vocês, não, mas eu preciso, eu acabei de sair eu preciso, eu falei, isso não justifica, você não precisa, você é bem melhor do que isso. Aí, imediatamente, ele se voltou para a posição dele do mal e falou assim, não, mas você está muito folgada, não, e continuou. Veja, isso é só para trazer um aspecto, um parênteses, que dentro de todo ser que está fazendo a maior barbaridade hoje, existe uma alma grandiosa, maravilhosa. Existe um ser humano perfeito. Existe um ser humano de luz e um potencial magnífico. Mas ele está sendo utilizado pelo mal. Ele está como um marionete nas mãos dessa negatividade, dessa densidade. E aí, vejam, hoje nunca foi tão comum eu conversar com as pessoas, não estou falando em pessoas que estão comigo em atendimento, pessoas aleatórias por aí, né? Conversar com elas e elas soltarem e falarem que, assim, sensações estranhas, sensações diferentes, e nossa, mas é assim, é dor no pescoço, é dor no ombro, sabe, é um peso, é uma coisa do nada, oscilação de humor muito grande. Tá bem aqui, daqui a pouco parece que bate uma onda, um vento de tristeza ou de raiva. Essa sensação sabe, de ódio do nada. Você nem sabe o motivo. Você fala, nem sei porque eu tô com raiva, mas eu estou com raiva. Percebe? Todas essas situações e também os conflitos que vão se gerando, porque dentro da família, dentro das relações profissionais, é como se nós estivéssemos com inimigos. Isso é inspirado por essa densidade. Por quê? Então eles estão vencendo? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O desespero dessas forças das trevas é tão grande, porque essa transição de uma forma pontual está tão próxima, tá? Tão próxima. Percebam, essa questão de que falam datas, é tudo surreal, tá? Isso não existe. Isso é só alguns seres humanos querendo se fazer de, né, também influenciados pelo mal, querendo se fazer de eu sou o esperto, eu sou o que sei de tudo, e falando que existe uma data para isso. Não tem data. Essa data não é conhecida da humanidade.
Mas toda a vibração nós sentimos. Quem tem a possibilidade de fazer projeção astral, nós saímos do corpo e nós vemos toda essa vibração planetária e toda essa densidade, esse miasma acontecendo e essa luz de uma forma muito pontual. Alguns de vocês, eu tenho certeza, tá, porque eu os conheço, já tiveram oportunidade, mesmo que tenha sido uma projeção inconsciente, sem vocês saberem, ou dentro de uma meditação, quando eu faço uma meditação guiada, de ver o nosso planeta de fora e ver a luz que está em volta dele. É grandioso. Por quê? Porque esses seres estelares do bem e da luz, que tomam conta dessa federação da galáxia, eles têm um interesse muito forte em que o nosso planeta se eleve nesse patamar. Eles não querem que o nosso planeta fique na mão dos reptilianos, na mão do mal. Eles não querem essa densidade, essa coisa de aquecimento global, fim do ciclo, vai acabar com tudo, o planeta vai explodir. Não tem como. Porque esses outros seres da galáxia não têm interesse no nosso planeta. Por quê? Porque se acontece isso, desalinha tudo. Tudo. É um eixo muito perfeito, sincronizado. Então, não é assim, faz o que foi com o planetinha, Terra, que a gente tá nem aí. Não é assim. Então, vejam, comecem a perceber sensações e sentimentos que não são de vocês. Por exemplo, eu sei que cada um de vocês tem uma essência, que é o jeito de vocês, é aquilo que é a característica de cada um, tá? Então, vocês também podem não se conhecer 100%, porque a gente está sempre em evolução, mas vocês sentem qual é aquela característica básica. Percebam, dentro de uma semana, façam esse exercício. Dentro de uma semana, por exemplo, quantas vezes vocês agiram como não são vocês? Por exemplo, se eu sou uma pessoa extremamente amorosa, caridosa com as pessoas, se eu gosto desse contato humano, eu gosto de acolher, de abraçar, por que 2 ou 3 vezes ali na semana, ou até mais, eu quero me fechar no quarto, não quero falar com ninguém? Se alguém vier falar, não quero, não me esquece. Por que esse sentimento está vindo para você, não é você? Por quê? Aconteceu algo tão pontual assim, você está em luto, aconteceu um grande problema que te levou numa dificuldade financeira muito séria, um problema de saúde muito... Aconteceu algo bem pontual? Não. Então, não. Perceba, esse sentimento não é seu, você está sendo levado a sentir isso. Aí entra aquilo que a gente falou no outro encontro a respeito de chips, implantes, nada mais é do que essa influência que se acopla a você e que fica manipulando suas emoções através da sua vibração para deixar você nessa densidade, para que você não esteja nesse caminho da luz. Porque cada um de nós que está determinado a estar desperto, acordado realmente, vibrando luz, cada um é responsável por um ponto de ancoragem. Nós somos como se fossem receptores dessa energia toda que vem para resgatar o nosso planeta. Então, como essa transição está acontecendo, a vibração está mudando de 3D para a quinta, a tal da quinta dimensão que tanto vocês ouvem falar. Mas a gente pensa, quando a gente vê as coisas escritas ou lê a respeito, a gente acha que vai ter, assim, uma data específica e nesse dia vai, fogos e artifícios, né? E vai acontecer tudo, vai vir um monte de unicórnio voando, né? Borboletas, vai ver raios violetas. Não. Nós nem vamos sentir, as coisas só vão, sabe? Alterar. E de forma prática mesmo. O sistema financeiro vai ruir, toda essa corrupção mundial vai acabar, não tem como. E não é um ser que vai fazer, outro não vai acontecer. Nós somos responsáveis por essa transição. Eu vou ter que pegar a bandeira e ir para a rua. Não, vá se você quiser, mas não é por aí. Não é por aí.
Você não precisa ser um ativista, você só precisa cuidar de você. E o que é cuidar de você? Eu vou deixar para vocês uma coisa extremamente importante. Isso é assim, se vocês conseguirem guardar isso no coração de vocês, vocês têm a resposta para todos os problemas. Vocês que estão encarnados nesse momento planetário, vocês são os únicos responsáveis para resgatar esse planeta. Vocês não nasceram em vão. Vocês não vieram só para cuidar da sua vida cotidiana. Isso é somente uma distração para o propósito maior. Vocês vieram aqui com esse propósito grandioso, que é tornar essa transição possível e viável. Então, assim, vocês não têm, porque, assim, vocês ainda, por conta da nossa encarnação, de todas as coisas do dia a dia, a gente fica adormecido quanto a esse propósito maior. E a gente fantasia ou romantiza o propósito. Ou seja, a gente acha que para ser o Salvador, eu preciso estar com um manto branco, eu preciso estar lá com, sabe, uma ametista, um cristal Vogel na testa, aquele cabelo de elfo. Não, não precisa. Não precisa dessa roupagem para ser e manifestar essa luz. Não precisa. Mas precisa determinar não ser um servidor das trevas. E ser o servidor das trevas é manter a resiliência de que eu, a cada pontinho e a cada passo que eu dou e que eu sinto uma energia intensa, eu sinto essas mudanças. Tipo assim, eu fiz uma meditação e eu senti algo diferente nessa meditação. Gente, que incrível, eu nunca senti isso. Entenda. Essa é a comprovação de que você é esse potencial infinito. Ponto. Todo o resto é distração. É distração. A gente tem que cumprir os nossos papéis. Qual é o seu papel? Você é um advogado, o seu papel, você é uma médica, o seu papel, você é uma faxineira, o seu papel, você é um professor. Enfim, são os nossos papéis. Mas, em essência, todos somos uma coisa só e muito além de todos esses papéis, tá? Então, assim, para manter a vibração alta, precisa recordar disso constantemente. Constantemente. Para quê? Aí entra aquilo que a gente fala, que é o tal do orar e vigiar. Então, assim, uma das formas mais poderosas de vigiar é você ter a consciência de que você é peça fundamental dessa transformação. Então, não cabe a você cair. Não cabe. Podemos tropeçar, cair não. Então, funciona assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm que fazer determinada coisa, né? É assim, eu me determinei que eu vou estar, por exemplo, num projeto, vou estar num trabalho de expansão de consciência, vou estar em algo que faz bem para minha luz, faz bem para as outras pessoas, eu vou. Naquele dia, bateram no seu carro. Estou dando um exemplo, bateram no seu carro. Eu vou de ônibus. Mas não vai dar tempo, eu vou a pé. Eu vou por sinal de fumaça, mas eu vou, não vão me pedir. Não, porque se não deu, então deixa para lá. Isso não pode existir. Percebam, isso não pode existir. É assim, ninguém tem como impulsionar vocês, a determinação tem que estar dentro de vocês. Mas as coisas ruins, erradas, para atrapalhar, vão acontecer, e cada vez mais, isso é natural. Isso é natural. Só que, por que é natural? Não esqueçam, porque as trevas estão ansiosas, estão agonizando, então elas querem menos soldados para a luz. Elas geram os problemas, elas geram os pensamentos. Não faça. Não acredite. Isso não dá em nada. Como que vocês sabem se isso é um pensamento do bem ou se isso é um pensamento do mal? Qual é o resultado das coisas que você está movimentando para um propósito maior? Qual é o resultado no seu sentir e na sua vida prática?
Pergunte para você. Ontem eu era pior ou melhor que hoje? Se você era melhor, então para e volta lá para trás. Agora, se você teve algum alívio em algum aspecto e você consegue hoje passar por algumas situações e que você se sente muito melhor, muito mais feliz e as coisas estão mais harmônicas, então não resta dúvida que tudo isso que fala, não, tem um obstáculo, deixa para lá, não é você. É a energia do mal. E vocês têm, nós todos, tá? Porque para mim também acontecem inúmeras coisas. Mas virou uma sinapse tão forte no meu cérebro que é assim, ó, vai pulando, vai capengando, vai com o braço torto, vai sem internet, vai. Quando eu falo para vocês que é assim, não tem sinal, eu falo, eu faço o atendimento pelo telefone, não dá, eu faço por sinal de fumaça. Eu faço por telecinese, mas não vai cortar. Quando a gente faz isso, mas é verdadeiro quando você faz isso, o que acontece? Todo o campo vibracional abre. É impressionante. Eu espero que vocês tenham essa experiência e que vocês possam sentir, realmente, já aconteceu comigo, porque é impressionante. Por quê? Porque você está determinando, eu não quero mal na minha vida. Eu não quero, eu determino. Você entendeu? Eu não quero. Então, vai vir um monte de porcaria, mas essas porcarias, elas não vão ficar aí. Sabe? Então, assim, essa transição é isso. Cada um de vocês, extremamente responsáveis por todo esse processo de libertação. Não de vocês, do planeta. Automaticamente somos parte desse planeta, né? No curso Sagrado Feminino, nós entendemos, estamos sentindo que somos essa mãe terra, somos. Então, se somos, como nós queremos pulsar de uma forma bem poderosa, bem harmônica, bem vitoriosa. Fácil? Não é. Mas a gente está aqui para isso, né? Para enfrentar.